Fala, nação rubro-negra. Estou trazendo um recorte do troca de passe com atualizações um dia após a nossa vitória. E hoje eles estão focados no Arrascaeta, detalhe importante porque não está desenvolvendo o que ele sempre desenvolveu antes, mas assim, ele está tendo minutos para chegar ao meio do ano e ter 100% de suas condições físicas e tática, lógico, né? Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês e não esquece, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para mais notificações e vamos ver esse recorte aqui do troca de passe, beleza? Vamos falar também sobre o Fla-Flu, outra decisão, né? Campeonato Carioca. Ao contrário do Campeonato Paulista, que vamos para a primeira partida, ontem a gente já teve o primeiro Fla-Flu decisivo do Campeonato Estadual do Rio. O Flamengo saiu na frente, venceu o Fluminense pelo placar de 2-0. E o Arrascaeta, a gente falou bastante ontem aqui, inclusive, né, da queda de rendimento. O Arrascaeta não tem jogado bem nos últimos jogos, mas há uma matéria lá no nosso site, né, no GE, que dá conta de que o Felipe Luiz está dando todo o apoio ao novo camisa 10, né, da Gávea, para que o Arrascaeta possa voltar ao seu melhor momento, né? Já a temporada passada foi abaixo, né, do Arrascaeta, havia um problema no joelho, passou por uma cirurgia, né, uma artroscopia para tentar corrigir o problema. É claro que há um pós-cirúrgico, embora tenha sido aparentemente uma cirurgia, né, simples, né, uma artroscopia menos, não é como uma ligação, um ligamento cruzado, por exemplo, uma lesão de cartilagem, que demanda muito mais, mas fato é que a bola do Arrascaeta não está como a gente acostumou a ver, né? O Arrascaeta está jogando menos do que pode, está sendo menos decisivo e está abaixo, né? Eu acho que tá, ele tá... Primeiro assim, eu pensei isso quando a gente falou do Memphis e agora a mesma coisa do Arrascaeta. Vai falar que é pré-temporada ainda, nós já estamos, olha só, já 13 de março, né? Não é pré-temporada, mas certamente a fase mais importante da temporada ainda não começou. Claro. Nem pro Memphis, nem pro Arrascaeta. Né? Então, também é preciso imaginar qual é o planejamento físico dos clubes para esses jogadores e deles mesmos, conhecendo seus corpos, imaginando um calendário que vai exigir certamente muito deles como protagonistas. Acho que o Felipe tem que, ao mesmo tempo, apoiar mesmo o Arrascaeta e, simultaneamente, começar a pensar em possibilidades de montar o time de outras formas, porque o elenco do Flamengo pede competição. Né? O elenco do Flamengo não permite vaga cativa, o Felipe não é o tipo de treinador que vai manter jogadores imaginando possibilidades melhores. A grande questão é a característica. Né? O Arrascaeta ainda é um jogador que, quando você olha para o banco, você vê muito poucos jogadores capazes, aliás, não tem nenhum jogador capaz de jogar fazendo posição e função da forma como ele faz. O Flamengo tem muitos jogadores de lado de campo, mas de centro de campo, que o Arrascaeta se tornou, né? Ele era um meia que partia do lado e vinha para dentro, ele se tornou um meia mais central, e acho que essa característica dentro de uma montagem, de um pensamento coletivo, ainda pode sustentá-lo por algum tempo, ou pelo menos nessa reta final tentando o título. E eu tenho certeza que o Felipe vai pensar e analisar maneiras, não só porque precisa tirar, não é esse o ponto, mas o elenco do Flamengo pede isso, pede competição e pede outras formas de jogar pelos jogadores que tem. E se não tá bem, vai ser substituído, né? Pelo menos o Felipe Luiz tem deixado muito esse recado, inclusive para os jogadores mais importantes do elenco, os mais longevos do clube, caras que são símbolos, que são ídolos, né? Ele falou, conversa com os caras e fala, olha, preciso de você bem, se não estiver bem, vou ter que trocar. No final de semana, por exemplo, ele de novo não vai ter o Bruno Henrique, né? Sofreu uma lesão muscular, não se recupera a tempo, já não jogou a partida de ontem. Jogou o Plata, né? Plata jogou mais centralizado, também não fez um grande jogo, né, Alex, o Plata ontem? Não, você vê, o Plata parece que ele produziu mais até hoje, né, nesse quarto de ataque direito do que, de repente, quando ele joga pelo lado esquerdo, né? E que é dele, né? Ele mesmo... É mais gostoso, né? Porque, assim, se a gente for ver, quando a gente troca de lado, só que o Luiz Araújo, quando trocou de lado, ele foi super bem. Fez gol e seguiu o nível dele. Mas tem gente, quando você troca de lado, você tá com o pé do lado, você fica mais limitado. Você não tem aqueles dribles sempre para dentro ou para fora, como você estando com o pé trocado.
O tipo de marcação é diferente, a sua ação é diferente. Então, às vezes, você faz a bola mais andar do que essa individualidade aparecer por algo que, às vezes, você termina muito mais cruzando do que você finalizando. Então, tem um pouco dessa característica. Mas é sempre nesse nível, é importante que, às vezes, os jogadores não vão produzir. O apoio é super importante. E, às vezes, é um choquezinho. Esse negócio joga uma, outra ruim, às vezes vai pro banco, ou às vezes recebe uma pressãozinha, porque você tá treinando num ambiente que tem muito jogador bom e te exige. Às vezes você não tá com nenhum problema, às vezes você tá meio desligado, só que precisa o treinador e a comissão realmente tá ligada nisso para poder entender o momento. Porque às vezes o time precisa desse jogador num certo nível, que se ele não tiver, realmente ele tem que estar fora. Dando uma olhada nos números do Arrascaeta aqui, ó, nesse ano, ele fez 10 jogos, 7 como titular, dos 15 do Flamengo na temporada. Ele jogou 90 minutos só uma vez contra o Maricá. E tem 2 gols e 2 assistências nesses 10 jogos. 2 gols e 2 assistências, não são números péssimos, mas abaixo do que a gente está acostumado a ver do Arrascaeta, que há bastante tempo tem sido jogador muito decisivo. E às vezes, até falando do Arrasca, que ele não é aquele jogador hiper sanguíneo, só que ele se transformou cada vez mais no Flamengo num cara de final, né? De chegar, ele espera mais, porque daí você tem um Gerson, você já teve, agora tem De La Cruz, que roda e ele fica ali. Ele pode participar mais do jogo, para dar um drible, um passe mais genial, e ele fica ali, né? A princípio nesse sentido. Só que às vezes se o jogo não acontece para ele também fica meio sumido. E a questão do Plata pela esquerda, às vezes pode ser a gente falar assim, ele não foi tão bem. Só que ele deu, às vezes, um suporte de equilíbrio para a equipe que ele foi mais coadjuvante mesmo, porque o jogo se desenrolaria de uma outra forma. Só que se você não tem um Arrasca bem, você pode pôr um Gerson para fazer isso também ali. A entrevista do Felipe ontem, ela quando ele fala, o conjunto de coisas que eu peço para os meus jogadores exige muito fisicamente deles. Uhum. Então, ataque a espaço, pressão no adversário, a forma de jogar, a saída de bola. E a questão física tem sido o calcanhar de Aquiles do Arrascaeta nos últimos anos, né? Então, certamente ele é um jogador que, se ele não conseguir sustentar essa pressão e o nível de competitividade vai aumentar, vai subir com o Brasileirão, com o Libertadores, com o Mundial que vem por aí. Se ele perceber que o Arrascaeta não é capaz de fazer essa pressão que ele exige bem feita, a primeira pressão, sendo que o Arrascaeta é um dos 2 homens mais adiantados do time, ele vai perder pontos. É natural. Claro. Né? E você tem jogadores fisicamente muito bem dotados no banco, mas tecnicamente nenhum que se aproxime da qualidade que ele tem com a bola. Então é tudo uma questão de botar na balança o que você está mais precisando para cada jogo específico, talvez, e poder encontrar a melhor situação. E nesse caso, ele às vezes ele prepara um tipo de pressão pensando, obviamente, nesses limites que o Arrasca tem, às vezes para poder, de repente, colocar ele numa posição ou fazer um tipo de movimento já que realmente interessa para o sistema dele. Né? Então, às vezes não é ele que vai lá, não é ele que precisa roubar bolas, mas ele pode forçar o erro. É por aí. Olha, no jogo de ontem, houve uma confusão lá depois da partida, né? E o árbitro acabou chamando o Thiago Silva para comunicá-lo da expulsão do Freitas, zagueiro, né? E hoje a súmula foi divulgada e diz que ele foi expulso por golpear Luiz Araújo do Flamengo. Vendo as imagens, pelo menos as imagens que a gente teve acesso, né, da transmissão, achei um pouco exagerada, né? A expulsão do Freitas. Foi uma discussão ali, podia ter relevado todo mundo, ou então dado um cartão amarelo ali pro Freitas, pro Luiz Araújo, pro Mano, de repente, e resolvia o negócio, mas ele preferiu expulsar apenas o jogador do Fluminense. Às vezes um movimento desse desencadeia realmente agressões. Ali não aconteceu, pelo menos. Ele separa ali, foi só aquele empurrão dele e depois ele acabou sendo sanado. Mas é algo que os árbitros normalmente eles não toleram. Assim. Só que em final de jogo não vai nada que desencadear, porque já acabou, né? É isso aí. Mas eu acho que os árbitros têm que ser cada vez menos tolerantes mesmo com esse tipo de coisa. Não tô nem falando só com o Freitas, acho que o Luiz Araújo também poderia ter sido expulso. Porque assim... Ele construiu isso tudo, né? Ele construiu. Isso é um vexame. Eu tô cansado das pessoas perguntarem depois de cada eliminação, a eliminação do Corinthians é um vexame, a eliminação do Flamengo é um vexame. Isso é um vexame. Todo jogo grande, você coloca o final de Flamengo e Vasco, os caras estão brigando no Maracanã. O final de Flamengo e Fluminense... E isso é ridículo para um jogo desse tamanho, para profissionais desse nível, isso é muito ridículo. Então a gente está invertendo as coisas, derrota é vexame, isso aí a gente está dizendo que é normal. A confusãozinha é normal, acontece todo jogo, não pode acontecer. Olha que bobagem, né? Assim,
Isso é uma molecagem, cara. O futebol profissional não cabe isso aí, não. E ficou meio estranho, né? Porque ele mostra lá uma Copa do Brasil, mano, eu tenho 3. Sabe? Dessa aí. O Fluminense contestou, né, a decisão, contestou a arbitragem bastante de ontem e pediu imparcialidade no último jogo, né? A segunda partida vai ser apitada pelo Bruno Arleu. É um árbitro já mais experiente, um árbitro FIFA, e imagina-se que tem a condição de fazer uma arbitragem melhor do que começa a aquela de pressãozinha, né? faz Nenhum parte. time quer uma arbitragem melhor, ele quer uma arbitragem que beneficie a si. Na dúvida que seja para mim. E isso não vai mudar. Ninguém Não vai. vai ser educadíssimo de não poupar o árbitro, de pensar que vai pressioná-lo, né? É por aí. Falando do Fluminense, né? O Ganso vai passar. Aí, pessoal, vocês viram que eles falaram do Arrascaeta, que o Arrascaeta tá deixando a desejar, mas ele merece. Ele não é que merece, ele tem moral, ele pode. A gente sabe que ele tá progredindo aos poucos, mas ele tá. E vai dar certo, porque o Felipe tá no controle, tem um departamento médico renovado para isso, mas vai dar certo. E eles trataram também sobre a questão da treta lá do Fluminense. Cara, nós somos muito grandes, o Flamengo é muito grande, a gente tem muito rival e sempre vai ser assim. A maior torcida não é a do Flamengo, é a do Zante. Então no Rio de Janeiro são 3, Vasco, Botafogo e Fluminense. Todos vão dar aquela treta, como sempre. E não vai parar, não vai ser por hoje. Vai ter que ter um jeito para inibir isso, mas como? A gente vai ter que descobrir no decorrer do tempo. Eu trouxe outro recorte aqui do canal aqui do Bom Dia Brasil, da Globo. Vamos ver aqui o que o pessoal tem para fazer. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e bora pro vídeo. No Maracanã, o Flamengo joga por um empate com o Fluminense para conquistar o bicampeonato. Tem a vantagem após vencer o jogo de ida por 2-1. Para mim, né, como treinador, não muda absolutamente nada ter essa vantagem, porque eu vou preparar o jogo para vencer o Fluminense no segundo jogo. Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título. É o que vamos fazer. Em Minas, o Atlético está muito próximo de chegar. E esse recorte aqui, pessoal, do Sport News do Sport TV. Olha só um corintiano comentando o Flamengo, o Lofredo. E o outro lá que tá ajudando, que vem de São Paulo, o link de São Paulo. tudo corintiano. Olha só, vamos ver esse recorte aqui. Beleza? Ou seja, o jogo segue no 0-0. Como é que você força no segundo tempo? Fica mais difícil. Se você sai, vamos para uma disputa de igualdade, sem se expor, vamos buscar porque o resultado é de 1-0 só, vamos jogar no padrão, tenta se defender, sai no contra-ataque, porque a tendência é, o Flamengo tem a vantagem. Você sabe que para o Flamengo isso não existe. O Flamengo tem a vantagem, o Flamengo é obrigado a atacar do mesmo jeito. É uma exigência da torcida do Flamengo no Maracanã. E eu acho que é o padrão e da maneira Felipe de Luiz jogar também. e da maneira de jogar. Então, não dá para imaginar, eu vou sair para cima porque o Flamengo vai recuar para segurar esse resultado, então eu vou lá apertar. Não, o Flamengo não vai fazer isso. Então, já que o Flamengo vai jogar, eu vou ficar aqui de uma maneira adequada e vou tentar sair para o jogo, desenvolver um jogo sem forçar muito. Se as coisas não andarem, aí eu tenho uma opção mais ofensiva. Então, por isso eu acho que o padrão é o Ricardo Felipe esperar. Do Pulgar no Fuentes. Essa é a reclamação do Vermelho. Muito mais agressão Mas do que eu achei que a falta de critério citada na nota, eles não usaram essa expressão, mas foi isso. Fosse referência a isso, não? Não sei, eles não colocaram ali, mas é muito mais agressão do que... Ali é... Mas também de reclamação da torcida do Flamengo, né? Lá, o Martinelli puxa o Gerson pelo... Volta ali, Rafa, volta ali. Essa confusão aí, bem do início, dá pra gente ver que as imagens muito distante do que as imagens... Não é muito distante, não. Vamos voltar a imagem ali. Tem um... Assim... Agora. É um golpe. Ele tem intensidade? Não tem nenhuma intensidade. Ele é muito mais... Não, o Arrascaeta tá empurrando também. Qual é a diferença entre um golpe e um empurrão? O empurrão acontece depois que você encosta no corpo, tá? Então ele vai com o antebraço, encosta o antebraço no pescoço e... Empurra. É diferente de você vir com o antebraço impulsionando na direção do adversário. Então é diferente. Um golpe
Por isso que está mais para um empurrão. Se ele tivesse usado a palma da mão, ia passar numa boa. Não achei nada demais. Tá vendo? Não tá tão distante do que... Não, mas exatamente. O texto do Fluminense também exagera. Exagero. Já não bastava o chororô do Fluminense e a torcida toda do Fluminense. Agora o Zante também chora. Eu não sei se ele tá chorando porque o Corinthians dele lá saiu da pré-Libertadores ou eu não sei o caso. Eles querem que o Pulgar, naquele lance de ataque, fosse expulso. Diz que deu uma abraçada e tudo. Mas nesse caso aqui, não. Ele disse que esse rapaz, esse jogador do Fluminense, não era pra ser expulso, não é pra tudo isso. Mas o do Pulgar, assim, cara, vai entender, cara, esses caras. O Flamengo incomoda muita gente. O Flamengo é um elefante muito grande. Mas vamos pra mais um recorte aqui. Vamos continuar. Pessoal, tô trazendo um recorte também do Sport Center com o Edu Elias e o Rafael Marques. Dando um resumido aí do que eu já falei, né? Que o Flamengo é muito grande e tem uma torcida anti muito maior do que a própria torcida. Mas assim, nossa torcida sempre é maior, lógico. Enfim, vamos ver esse recorte. Ele fala e dá detalhes. O Flamengo incomoda muita gente, o Flamengo incomoda muito mais. Vamos lá. E não esquecendo, dá os créditos aí pro canal ESPN Brasil, tá? Bom, falemos do Flamengo, do clássico Fla-Flu, a primeira decisão, o Flamengo levou a melhor. E clássico em 2025 com o Flamengo tem sido assim, clássico com treta. Vamos ver. Em clássicos, a temperatura geralmente aumenta, fica um pouco acima do normal. Competição, provocação. O Flamengo tem sido soberano nos confrontos locais no Rio em 2025. São 6 vitórias e 1 empate. Mas o clima tem sido daqueles. O último no primeiro Fla-Flu da decisão do Carioca. Mano Menezes alegou ter sido provocado por Luiz Araújo após o segundo gol rubro-negro. Freitas, reserva, esperou o apito final para cobrar o atacante, empurrou, discutiu e acabou expulso mesmo sem ter entrado em campo. Ele abaixa o meião e te mostra uma tatuagem que é a tatuagem dele da Copa do Brasil. Eu tenho 3, eu não mostrei as minhas 3, me esqueci. Acho que o jogo estava transcorrendo normal, disputado, mas estava transcorrendo normal e uma provocação incendiou uma coisa que era, né? Desnecessário. Em outros clássicos, o pavio também esteve curto. O maior fio desencapado até agora no Flamengo e Botafogo no Maracanã. Barbosa partiu para cima de Bruno Henrique. Confusão criada, agressões. O argentino tentou o soco em Bruno, mas levou um de Cleiton. Acabou sem um dos dentes. Veio Flamengo e Vasco, rubro-negros em vantagem, longa freguesia. Wesley deu um passe a lá Ronaldinho Gaúcho, tocou para um lado, olhou para o outro. Confusão armada. Paiê e Felipe Coutinho com dedos em riste. A turma do Deixa Disso trabalhou. Vantagem rubro-negra de longe, mas paciência muito curta. A tônica dos clássicos cariocas em 2025. Ai, domingo tem mais! Domingo a finalíssima do Campeonato Carioca, tomara sem tretas, né? Sobre a confusão com o Mano, o técnico também não é santinho, ele também vai pra discussão, né? Ele é até engraçado que o Luiz Araújo fala assim, você não foi pra Europa? Ele responde, Romário! Teve até um bom humor ali na discussão, mas ficaram se encarando, se provocando, né? E o Luiz Araújo parece que ocupou um pouco a vaga que foi do Bruno Henrique, né? Nessas provocações. Até que ponto é do jogo, até que ponto isso é permitido e faz parte do espetáculo, Rafa? A realidade é que o Luiz Araújo não fez isso assim de propósito do nada. Alguma coisa o Mano falou pra ele.
cara não tá ali pra ficar falando besteira só porque tá ganhando 2-0. O Mano já foi jogador, o Mano já foi, você sabe. Alguma coisa ele falou, ele tentou provocar, tirar a gente do eixo. E aí o Luiz Araújo meteu essa, lógico. E nós somos atuais campeões da Copa do Brasil. Ele tem 3, mas é passado. Passado é museu. Hoje nós somos atuais campeões. Então, foi isso que o Luiz Araújo quis jogar na cara dele. Bem feito. Mas vamos pra cima. Esse tema seu é muito palpitante, né? Interessante de ser abordado, viu, Edu? Primeiro, eu acho que são 3 coisas distintas, né? Os jogos contra o Fluminense, o Botafogo e o Vasco. Antes, necessário pontuar o seguinte: existe um contexto que ajuda a explicar esse cenário mais intenso que vira violento nos jogos contra o Flamengo. E não é difícil para o torcedor entender. Se você aqui no Rio de Janeiro perguntar para o vascaíno qual é o seu principal rival, ele vai dizer que é o Flamengo. Se você perguntar ao tricolor, vai dizer que é o Flamengo. Se você perguntar ao botafoguense, vai dizer que é o Flamengo. Então, o Flamengo é o principal adversário dos outros 3 grandes aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo é notadamente o clube que tem mais recursos financeiros. O Botafogo hoje se aproxima muito disso, compete, mas numa linha de corte de 6, 7 anos, a sobra do Flamengo é muito maior em comparação aos outros. Então, isso faz com que os jogadores desses clubes contra o Flamengo tenham um apetite maior, uma vontade maior de vencer. Até aí, tá tudo dentro da CNTP. Não tem nada diferente do normal do futebol. E as provocações verbais que acontecem, como por exemplo essa envolvendo o Luiz Araújo e o técnico Mano Menezes, também estão dentro de um contexto. O que eu condeno é o fato de isso ter acontecido próximo à área técnica do Fluminense. Ah, mas o Mano estava ali. Sim, mas aí o Luiz Araújo arriscou uma situação mais confortável envolvendo outras pessoas que sequer estavam em campo. Agora, a troca de provocações, de zoações, de algum tipo de espetamento, isso tudo faz parte do contexto de futebol. Acontece que, lamentavelmente, a linha entre a provocação e a violência ela é muito tênue. Significa dizer que o próximo passo pós-provocação, invariavelmente, é a violência. A exceção do jogo Vasco-Flamengo, esses 3 que foram trazidos aí na reportagem do Pedro Henrique Torre, em que, para mim, é uma bobagem tremenda, o que o Wesley fez em campo foi arte, futebol é arte, e ele jogou bola, ele fez lances de efeito sim. Ah, faria se estivesse perdendo? Talvez não, e qual é o problema nisso? Nada demais. Para mim, ali não tem nada de desrespeito. Para mim, ali é futebol. Ele fez o que é para ser feito dentro do seu talento, da sua autoconfiança. Ô, Rafael, só pra gente lembrar, na história, aquela confusão entre Corinthians e Palmeiras, as embaixadinhas do Edilson, acho que é uma diferença, né? Entre dar um toque de lei durante o jogo e ali a embaixadinha no meio do campo ali, né? Eu acho que é futebol. Eu vou na contramão de muitas tendências aí, Edu. É futebol. Não é futebol você botar a bola em cima da sua camisa. Não é futebol você fazer o que o Soteldo fez no jogo Vasco e Santos, pisar na bola. Isso não é futebol. É tipo pogobol, não é futebol. Né? Futebol são lances do jogo. A embaixadinha é um lance do jogo. O jogador tem o direito de querer fazer ou não. Não tem nenhum problema nisso. O Pedrinho fez isso também no Flamengo e Vasco. Não vejo nada demais nisso. Eu acho uma bobagem. Não tem desrespeito institucional. Para mim, é futebol. E o cara faz isso a hora que ele achar que tem que fazer. É um direito dele. Agora, o ponto principal como a linha é muito tênue entre os lances de provocação e a violência, lamentavelmente, eu passo a defender que esse tipo de coisa, de provocação, não aconteça mais. Porque não existe o limite. As coisas ultrapassam o limite. E ao ultrapassar o limite, fica ruim para todo mundo, Edu. E quando esses torcedores que procuram briga, procuram confusão, veem esse tipo de coisa no gramado, realmente não ajuda em nada, né? Eu sou contra, por exemplo, o cara que marca gol dando tiro para cima, metralhadora. Acho que realmente os jogadores têm que ter uma visão da importância social que eles carregam, inclusive para crianças, né? Que aquilo é uma competição, é uma simulação de uma disputa de guerra ali, que é um jogo, né? Eu acho que tem uma responsabilidade social que carregam também. Eu gostaria muito, eu sei que tem toda uma eletricidade envolvida, claro, mas seria muito importante ter essa consciência de como isso, às vezes, propaga a violência, né? E não, nos anos 90 o Edmundo pedia para ouvir, fazer assim.
eu acho que a gente tem que pensar um pouco na sociedade que a gente vive. Agora, Rafa, e em jogo, o Flamengo é muito favorito? Quanto que você classificaria ali em porcentagem a chance do Flamengo ser campeão nesse domingo? 80-20. O Flamengo é bem favorito, sim, porque tem uma vantagem. 80-20, sim, porque por uma questão de recência. O Flamengo não toma 2 gols, é muito difícil. E não fica um jogo sem fazer um gol, é muito difícil. Então, se fizer um gol e tomar um, é campeão carioca. Então, são muitas possibilidades atreladas ao que o Flamengo demonstra nas mãos do Felipe Luiz para que o Flamengo ganhe o título mais uma vez e se mantenha hegemônico, e vai continuar sendo mesmo que perca, em termos de história do Campeonato Carioca. O Fluminense tem chance? Tem, mas precisa fazer um jogo perfeito para ser campeão no próximo domingo, às 4 horas, no Maracanã. 80-20 é o meu palpite, porque, além de tudo, nós estamos confrontando duas equipes que, se comparadas individual e coletivamente, é possível perceber as diferenças. O Fluminense tem um bom time, mas o Flamengo é bem melhor. O Fluminense teve suas chances também, né? Poderia até ter vencido o jogo. O torcedor tricolor lamentando muito, especialmente aquele lance no primeiro tempo, que o Arias está cara a cara ali e acaba mandando para fora, né? Mas o Fluminense teve alguma chance, inclusive no final deu uma pressãozinha. Enfim, eu acho que é um pouco menos, eu diria 70-30, 65-35, mas é isso, só o tempo dirá. Vamos pro intervalo e a gente... Então, pessoal, é isso aí. Se gostou do vídeo, desses recortes, para dar uma força pra gente, continuar o trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e comenta aí com o pessoal, compartilha com os amigos, vê se dá uma força pro parceiro aqui, beleza? Tem todo um trabalho, lógico, né? E tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra. E detalhe, eu tenho todo um pessoal por fora que me dá um apoio. Esse aqui é o principal, faz tudo. E estou transformando ele de palmeirense para flamenguista. Dá seu like aí, dá sua mensagem. Fala, galera, se inscreve no canal e mete o dedo no like. Aí sim, saudações rubro-negra. Saudação rubro-negra. Tamo junto, é nóis, até a próxima.